C++ e mais alguns outros aí. Então eu vou estar mostrando para vocês alguns compiladores aqui. Então inicialmente vou mostrar o CodeBlocks, que é esse aqui, né, que é o que a gente pede para vocês baixarem. Para vocês criarem um projeto, vocês clicam aqui em Create New Project, Console Application, Next, C, dá um nome para o projeto, vou chamar de aula 001, Finish, clica aqui, main.c, e aqui a gente já tem o nosso escopozinho inicial, né, o nosso projetinho inicial que o próprio compilador gera para a gente. E caso vocês não tenham, né, o CodeBlocks instalado ou talvez não esteja funcionando, vocês podem usar um do celular que chama Decoder, ele funciona no seu celular, ou vocês podem pesquisar no Google um compilador C Online. E aí eu recomendo esse aqui, ó, Online GBD. Quando vocês abrirem ele, ele já vai vir aqui bonitinho. Você pode deletar essas linhas aqui, deixar só daqui para baixo. Então, se vocês repararem, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito no meu CodeBlocks aqui, certo? Um programa inicial aí, de Hello World. E aí, né, só para não deixar em branco, vamos continuar. Então, como que a gente executa, né, um programa? A gente já tem um programinha feito aí, né, que já é entregue para a gente. Então, para a gente executar ele, basta a gente clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha amarela com a setinha verde, chama Build and Run. E a gente clica, aguarda um pouquinho e abre uma telinha aqui, que está exatamente igual a da minha foto, né, que está aqui exatamente igual. E como que a gente faz no online, né? No celular não tem como eu dar o exemplo, mas no online é só a gente clicar aqui em Run e ele vai abrir aqui embaixo, printar aqui o que a gente pediu, né? Que é Hello World. Só dar um zoom aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso slide, né? Então para começar, né, a aula, eu gostaria de perguntar o que é algoritmo, né? E algoritmo nada mais é, né, do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. A gente vê falar muito de algoritmo matemático, né, durante o ensino médio e durante a escola, né? Então a gente gosta de falar que o algoritmo se parece muito com uma receita de bolo, certo? Você tem um passo a passo para seguir, você tem quantidades necessárias de coisas para usar, né, que está aqui. E você tem os passos, como eu falei, né? Você precisa seguir certos passos para que no fim você tenha um bolo. E como é feito esse algoritmo, né? Onde a gente vai fazer esse algoritmo? A gente vai escrever ele no nosso IDE, né? No nosso compilador, que é o CodeBlocks, ou seja, o compilador online. E a gente vai utilizar a linguagem que a gente chama de C, né? Então, o C é uma linguagem que se comunica com o nosso computador, certo? E aqui a gente tem um exemplozinho, né? Um exemplo mais básico, que é o Hello World. Eu já rodei ele para vocês. Vou até rodar novamente, só para ficar de exemplo também. Então tá aqui, né, o nosso Hello World. Está escrito aqui. Slides. E a gente pode dar sequência. Tá aqui, tá igualzinho lá, né, no meu CodeBlocks. Então, vale lembrar, né, que o C é uma linguagem procedimental, certo? Então, assim como nas receitas do bolo, o passo a passo do algoritmo é sempre de cima para baixo. Então, ele vai executando linha por linha, de cima para baixo, certo? Então, primeiro a gente tem que, se a gente for seguir uma receita de bolo, né, a gente bate as claras em neve, mistura as gemas, a margarina, o açúcar, acrescenta leite e farinha e por último adicione as claras em neve. E por aí vai, até a gente botar o nosso bolo no forno, esperar X tempo e o nosso bolo sair feito de lá. Então só para dar um exemplo disso, vou voltar aqui no meu CodeBlocks. Então aqui eu tenho escrito, né, Hello World, e se eu colocar aqui receita de bolo, vocês podem ver aqui na tela que primeiro ele printa o que está primeiro aqui na tela, na linha 5, e logo abaixo ele printa o que está na linha 6, que seria a receita do bolo, certo? Sempre de cima para baixo. Se eu inverter isso aqui,
primeiro vai vir receita do bolo agora, e logo em seguida Hello World. Então agora vamos introduzir, né, para não ficar só mostrando coisas na tela, os nossos dados, né? Dados são as nossas variáveis. Então aqui tem um exemplo, certo? É o meu int a, é um dado. A gente gosta de falar que esse inteiro a seria como se fosse uma caixinha, certo? Então eu estou criando um dado e estou guardando esse dado em uma caixinha. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como que a gente cria aquele inteiro a. Então eu vou apagar, né, o nosso exemplo aqui. Vou criar o meu inteiro a aqui, pronto. Se eu fizer isso aqui, o meu inteiro a, eu criei ele. Mas o que acontece se eu rodar o meu programa? Nada, certo? Porque eu só estou criando uma variável e apenas isso. Não tem nada que esse programa mostre na minha tela para mim de interessante. Se a gente vir aqui e printar o nosso a, assim como eu estava printando receita de bolo e Hello World, vocês vão ver que estão printando um número aleatório, né? 54. O meu a não vale nada, eu não atribuí nada ao meu a. Então, se eu fizer isso aqui, a igual a 10, eu estou falando que o meu a recebe 10. Esse igual, em programação, não é igual, certo? Esse igual aqui significa recebe. Eu estou falando que o meu dado, a minha variável a, que é do tipo inteiro, recebe 10. Então, se eu rodar esse programa, e aqui eu estou printando o meu a, vocês vão ver que vai escrever 10 aqui na tela, bonitinho. E aí eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, por exemplo 150, e ele vai escrever 150 aqui, beleza? Vou voltar aqui para os meus slides, né? Então, esse é o exemplo, né? Aqui tem um scanf, eu vou deixar para explicar isso aqui um pouco mais para frente, certo? Só usei o printf aqui que eu também vou explicar um pouco mais para frente. E aí a gente tem diversos tipos de dados, né, em programação. A gente tem um inteiro, que é o inteiro que eu falei. A gente tem o long int e o long int. Qual que é a diferença? A diferença é que o inteiro ele vai de menos algum número, que eu não me recordo, até certo número, certo? Então, se eu digitar, por exemplo, se eu vim aqui no meu programinha, que eu estou declarando inteiro, digitar um monte de 9, noves muito grande, tá vendo? Ele não printa o meu 9, ele printa um número qualquer aqui, menos alguma coisa. Porque essa variável inteiro não suporta esse número tão grande, certo? Então eu deveria usar aqui ou um long int, ou talvez até um long int. Depende do tamanho do meu número, certo? E para a gente trabalhar, então esses aqui são para números inteiros, né? E para a gente trabalhar com números reais, né? O que seriam números reais? Seriam os inteiros, é claro, e também números quebrados, né? Números com vírgula, como 4,5, 5,2 e por aí vai. Para essas variáveis, os nomes delas são float e double. Qual a diferença das duas? É a quantidade de casas decimais que cada uma desse tipo de variável trabalha, certo? O float trabalha com menos casas decimais do que o double. Então, se você precisa de uma precisão de, por exemplo, 10 casas decimais, você deveria usar o double e não o float, porque provavelmente o float vai ficar te devendo algumas casas e vai tirar um pouco da sua precisão, certo? E por fim, a gente tem o char, que nada mais é do que para pegar letras, né? Na verdade, ele pega números, mas ele enxerga tudo como letras. Então, ele pega letras do alfabeto, pega números, mas seus números seriam letras também. Não tem como fazer operações matemáticas usando o char. Então agora vamos pular aqui. Eu só quero mostrar para vocês como que funciona o printf, que foi o primeiro exemplo que eu dei. Deixa eu apagar aqui e escrever. Printf olá mundo /, certo? Vou escrever aqui na tela bonitinho olá mundo. Como que funciona o meu printf? O meu printf recebe o que visualizar na tela do computador e mostra o que eu quero visualizar na tela do computador. Então, a minha sintaxe, né, a estrutura do meu printf é printf, né,
a minha funçãozinha printf, abre parêntese, aspa, o que eu quero mostrar na tela, que seria você digitou. Se eu quiser mostrar alguma variável, o tipo da variável, eu já vou dar um exemplo disso. O /n, né, que é para pôr uma linha, vou mostrar isso também. Fecha aspas, vírgula, e a minha variável. Então você fecha parênteses, ponto e vírgula. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Certo? Então o que a gente está fazendo aqui, né? Nesse printf? A gente só está printando na tela a palavra Olá Mundo e o ponto de exclamação. Eu confundo exclamação com interrogação. Então, qual que é, né, a nossa estrutura do printf? Deixa eu apagar tudo aqui. Primeiro vem a nossa função, né, printf. Então, eu abro e fecho parênteses. Dentro dela eu abro. As aspas vai fechar sozinha, né? A própria ideia do CodeBlocks já faz isso pra gente. E eu escrevo o que eu quero que é presente na tela aqui dentro. Eu vou printar o meu nome, certo? Vou escrever na tela o meu nome. E aí, sempre lembrando, né, que em C, toda vez que eu termino uma linha, eu tenho que pôr ponto e vírgula, certo? Porque senão meu programa não funciona. Então, se eu rodar, ele está acusando um erro aqui. E aqui ele está falando, ó, esperando um ponto e vírgula before return, né, antes de return. Por que isso? Né? Isso é do C mesmo, então algumas linguagens de programação não precisam de ponto e vírgula, mas no C eles gostam não, né? Você precisa indicar que a sua linha terminou. Então essa linha aqui, ela somente vai printar o meu nome, e aí eu tenho que mostrar para o meu compilador que eu encerrei a linha aqui com um ponto e vírgula, certo? Então se eu rodar um programinha, eu printo o meu nome. E aí entra o /n. Se vocês repararem, o meu nome está colado com o Procex return de 0. É porque eu esqueci o /n. O que o meu /n faz? Ele simplesmente dá um Enter depois do Z aqui, né? Bem aqui, ele vai dar um Enter e vai saltar uma linha. Então, se a gente entrar aqui, se vocês repararem, tem um Enter aqui, certo? Ele deu um Enter daqui para cá. Isso vale para antes também. Se eu colocar o Fernando, se vocês repararem, né? O meu nome está bem coladinho aqui em cima. Se eu colocar o /n antes, ele vai dar um Enter antes de printar o meu nome. Então aqui já tem um pedaço, já tem um Enter aqui. Ou posso colocar aqui no meio também, né? Se eu quiser, só para mostrar. Então aqui também ele deu um Enter, certo? Enfim, essa é a estrutura mais básica do meu printf, né? Printar coisas na tela. E aí eu posso printar o que eu quiser, né? Eu vou printar meu nome. Meu nome é Fernando Cruz. Vamos ver mais. E aí, beleza. Vocês vão perceber que aqui, ó, deu um problema, né? Eu escrevi né? E com acento. E aqui ele printou um com acento. Por que isso? Porque C foi feito em inglês, certo? Em inglês eles não têm acentos, não tem cedilha. Se eu tentar escrever um cedilha aqui também, vai printar um caractere especial qualquer. Seria esse aqui. Então, a gente não usa acento, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Então, eu teria que escrever meu nome e Fernando Henrique da Cruz, né? Seria o meu E. Então, meu nome é Fernando Henrique da Cruz. Então, quase todas as linguagens de programação têm isso, né? Eles não aceitam acento. Então, o E, né? Tá bonitinho. Beleza? Então, agora vamos explicar como que funciona essa parte aqui, né? Que está mostrando o meu tipo da variável e o meu A. Deixa só eu voltar aqui nos slides um pouquinho. Que seria aqui. Então, se vocês repararem aqui, o meu inteiro, o meu int, ele tem 1% D na frente. O long int tem 1% LD. O que é isso? Isso aqui como está falando, é o tipo da minha variável, certo? Eu preciso falar para o meu compilador qual que é o tipo da variável que eu quero apresentar na tela. Então, se eu vir aqui no meu CodeBlocks, e eu vou apagar, né? Esse exemplo que já era, eu vou declarar o meu inteiro A, ele é somente um inteiro, certo? Vou falar que o meu A recebe a minha idade, né, 18. Então, somente relembrando, né, o igual, esse igual em programação, ele não é um igual. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ele significa recebe, certo? Quer dizer que o meu A, a minha variável A, o meu inteiro A, recebe 18, certo?
E aí, para me printar ele, eu vou escrever aqui minha idade é. E aí eu preciso indicar qual que é o tipo da minha variável, né? A minha variável é um inteiro. Então, se a gente vir aqui nos slides, a minha variável aqui é um inteiro. Então, eu uso %d. %d, fecha aspas. E aí, logo depois aqui, aí, que eu estou escrevendo, não estou mostrando, né? Minha idade é, né, o %d. Aí eu vou saltar uma linha. Então, aqui está o tipo da minha variável, aí vírgula, e agora eu indico qual o nome da minha variável, né? Igual está aqui nos slides. Aqui, ó, o nome da minha variável. Qual foi o nome que eu escolhi para minha variável, né? Foi A. Então, eu mostro aqui, não pode esquecer o ponto e vírgula. Rodo o meu programa e está aqui escrito na tela, né? Minha idade é 18. Então, eu posso, por exemplo, dar o nome da minha variável de idade, certo? Com alguma coisa mais didática. Então, aqui, ao invés de usar, eu vou usar idade, certo? Então, ficaria uma coisa mais didática, né? E isso é uma coisa importante em programação, é que você sempre dê o nome das suas variáveis aquilo que a variável é, certo? Se eu estou trabalhando com idades, eu não vou dar, sei lá, o nome da minha variável de A, ou B, ou C. Porque eu estou trabalhando com idades, é melhor eu chamar ela de idade, certo? Seria mais didático, melhor, e gera uma melhor visualização do seu código, certo? Então tá aqui, mas... E aí, vocês devem estar se perguntando, mas então eu preciso sempre declarar a minha variável, né? Estou declarando a minha variável idade e estou falando que a minha idade recebe 18. Então, se eu quiser falar a idade, sei lá, da minha mãe, eu não sei a idade da minha mãe, eu acho que até tem uns 40. E aí, eu vou ter que vir cá e trocar, e aí ficaria a minha idade 40, né? Não, para isso a gente tem o scanf, que está nesse exemplinho aqui também, que eu falei que ia explicar mais na frente, né? Para que serve o scanf, certo? O scanf ele recebe um dado do computador, né? Recebe um dado do teclado do computador, certo? E guarda este dado em uma variável a minha escolha, certo? Então, eu vou entrar com um dado com o teclado, né? E ele vai pegar esse dado e guardar uma variável. Então, qual que é a estrutura do meu scanf, certo? Que é o comando de leitura. É scanf, é a mesma do printf, é scanf, o tipo da minha variável e o nome da minha variável. A única diferença é que aqui eu tenho que usar o e-comercial, né? Que é para mostrar que eu vou guardar um inteiro lido desse %d, certo? Então, o que quer dizer? A variável que eu ler com esse %d, a variável do tipo inteiro que eu ler com esse %d, eu vou guardar em A. Então, só para dar um exemplo, né? Vamos continuar com o exemplo de idades aqui, né? Então, eu vou ter aqui a minha idade, mas agora eu não vou falar que ela recebe nada, certo? A minha idade não vai receber nenhum valor, porque eu quero pegar esse valor do teclado. Então, eu vou dar um scanf. Então, a mesma estrutura, né? Eu tenho parênteses, depois eu tenho as aspas duplas, %d, indicando que a minha variável é um inteiro, certo? E depois, um e-comercial idade, indicando que eu espero, né, que o que eu receber do teclado aqui nesse %d, eu armazene em idade, né? A minha idade vai receber isso aqui, o que eu digitar no teclado. E aí, eu posso rodar o programinha. Se vocês perceberem, agora ele está parado aqui, né? O cursorzinho está aqui no início piscando. Por quê? Porque ele está esperando que eu digite alguma coisa, né? Ele está parado aqui, ó, esperando que eu entre com alguma coisa no teclado. Então, eu vou entrar com minha idade. E aí ele pega, né? O %d aqui pega a minha idade, armazena na minha variável idade. E logo em seguida printa aqui, né? Minha idade é 18, né? Eu reaproveitei meu código. Mas se a gente quiser fazer algo mais bonitinho, a gente pode pedir para ele entrar com a idade dele. Opa, entre com a sua idade. Lembrando sempre do ponto e vírgula, né? Que senão vai dar erro. Então agora eu já escrevi uma coisa a mais aqui na tela, né? Deixa eu diminuir aqui para mostrar para vocês. Então o que o meu programa fez, né? Ele printou aqui na tela, né? Entre com a sua idade, e agora ele está aguardando
eu entrar com alguma coisa, né, com algum dado através do teclado. Eu estou parado nessa linha aqui esperando uma leitura, né? Então eu posso entrar aqui com qualquer valor, com 209, logo em seguida ele printa. A minha idade é 209. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, né? O Heitor e o Gabriel tá aí para auxiliar vocês e qualquer coisa eles têm a palavra aqui para tirar uma eventual dúvida, certo? Caso eles não deem conta de solucionar através do chat. Então, voltando aqui nos meus slides, espero que tenha ficado bem claro, né, como que funciona o scanf, né, e o printf, certo? Então vamos avançar um pouquinho, né, vamos falar um pouco de bibliotecas. A biblioteca está aqui, ó. Ela fica bem aqui no início, ó, include stdio.h. Se vocês verem aqui, né, no computador online, ela está aqui, no computador não, desculpa, no compilador online, ela está aqui também, né, hashtag include stdio.h. Mas o que são, né, bibliotecas? Biblioteca é o local onde ficam os comandos e os tipos de dados, certo? Então, esses dados que a gente estava usando, tipo inteiro, float, char, ou até mesmo os nossos comandinhos scanf e printf, ficam em uma biblioteca. Por que disso? À medida que a programação foi evoluindo, as pessoas criaram métodos de se usar, por exemplo, funções de uma maneira mais simples, certo? Então, por trás desse printf aqui, lá dentro da nossa biblioteca stdio.h, o compilador faz uma série de coisas para que ele printe na tela a sua mensagem, certo? Só que isso é invisível para a gente não vê porque a gente usa a biblioteca. Então eu mascaro uma série de funçõezinhas, que vai ficar mais claro para frente, usando essa biblioteca, né? O que ela significa? Standard, std de standard, in, out, né? Então in de entrada e out de saída, certo? Scanf entrada e o printf de saída. E a gente tem uma série de outras bibliotecas que a gente pode usar. Como, por exemplo, a gente pode usar a math.h, que é uma biblioteca matemática. Então, lá tem um jeito mais simples de você fazer uma raiz quadrada, de você elevar um número ao quadrado, por exemplo. E isso a gente vai aprendendo à medida que for avançando no curso, certo? Então, vamos passar, né? Agora, então, vamos entrar em operadores matemáticos. Até agora eu... Isso, operadores matemáticos. Que até agora eu só falei de printei unidade, né? Criei uma variável, peguei ela do teclado, printei algumas coisas na tela. Mas isso não é muito interessante. Então, como que a gente faz operações matemáticas em programação, certo? Então, aqui a gente tem as 4 operações básicas, né, da matemática: a soma, subtração, divisão, né, a soma representada pelo mais, a subtração pelo menos, pelo hífenzinho, divisão pela barra, e a multiplicação, né, que em programação é diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado talvez com um ponto ou um x. Em programação, multiplicação é um asterisco, certo? Vamos dar uma ignorada nesse aqui por enquanto, dar um exemplo dessas outras aqui, e depois a gente volta no módulo. Então, como que a gente faz, né, para somar 2 números em programação? Primeira coisa, eu preciso criar 2 variáveis, né, que recebam 2 números, certo? Então, eu vou criar uma variável A e a minha variável B. Isso aqui é uma maneira de criar 2 variáveis, né? Ou você pode criar 2 variáveis assim também, int A e int B, tá bom? Dos 2 jeitos funciona, mas se você já tem o seu inteiro aqui, não tem necessidade de você digitar de novo, né? E aí você separa os 2 por vírgula, certo? Se você colocar o ponto e vírgula aqui, vai ficar errado. Ele vai entender que essa linha acaba aqui e aqui já é uma linha nova, certo? Então você separa por vírgula, sua linha acabou, você arruma o seu ponto e vírgula. E aí eu vou falar que o meu A recebe, né? O igualzinho aqui significa recebe, o valor 12. E o meu B vai receber o valor 10, certo? Então, agora eu quero somar esses 2 números, né? Tem 2 maneiras. Primeira maneira, eu posso, dentro do meu printf aqui, falar que eu estou recebendo um inteiro, né? Que eu vou printar um inteiro. E falar que o meu inteiro é igual a A mais B,
certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou printando, né, soma igual e um inteiro, né? E esse meu inteiro vai ser A mais B, certo? Que são os meus dois inteiros aqui. A tem o valor 12 e B tem o valor 10. Então, se eu rodar, então eu tenho aqui que soma igual a 22, certo? Deixa eu só pular a linha ali para ficar bonitinho. Então, tá aqui, soma igual a 22. Então, o que está acontecendo no nosso programa aqui? Primeiro, eu estou criando duas variáveis, né? A variável A e a variável B. Logo em seguida, eu estou atribuindo, né, a minha variável A o valor 12 e atribuindo a minha variável B o valor 10. E logo em seguida eu estou printando soma igual a %d, né, que é o tipo da minha variável, que é inteiro, e a minha variável do tipo inteiro é igual a A mais B. E aí ele printa aqui. E aí, só para dar mais um exemplo, eu posso trocar os valores, né? Deixa eu colocar 0 aqui, por exemplo, e rodar, que ele vai printar 12. Lembrando, né, que como eu falei lá no início, o programa vai de cima para baixo, certo? O que isso quer dizer? Que se eu colocar isso aqui em cima, o que eu estou fazendo, certo? Eu estou printando soma igual a um inteiro, e que esse inteiro é A mais B, certo? Mas eu estou declarando o meu A e B, os meus dois inteiros, abaixo do meu print. Então isso aqui vai dar um erro. Deixa eu fechar essa janelinha. Vocês sempre fechem essa janelinha, porque se você não fechar ela, você fica proibido aqui, o compilador não deixa você rodar o programa, certo? Você fecha ela. Então, ó, ele retornou um erro. Ele está falando aqui embaixo, ó, A não foi declarado e B também não foi declarado, tá vendo? Ó? Erro B, undeclared. E A também não foi declarado. Por quê? Porque eu estou printando antes de declarar, certo? O programa lê de cima para baixo. Então, primeiro você declara suas variáveis, depois você mostra ela na tela ou faz qualquer cálculo que você quiser com ela, certo? Então, aqui a gente tem, né, a soma. E se eu quiser dividir? Muito simples, eu vou trocar aqui por divisão. E ao invés de usar o mais, eu vou usar o barra, que aqui no nosso slide, o barra é divisão. Então, se eu rodar o meu programinha aqui, opa, peraí, tinha funcionado. Aí, é porque eu fiz uma divisão por 0, certo? Então, se eu trocar aqui para 2, só para ficar melhor, aí ele printou divisão igual a 6, certo? 12 dividido por 2 dá 6. E aí eu posso usar qualquer número, né? Interessante, se eu fizer 5 dividido por 2, né? Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. Vocês vão ver que, como eu estou usando inteiro, e o tipo de variável inteiro não trabalha com número quebrado, né? Não trabalha com casas decimais, ele vai printar só o 2, ele vai deletar o que está depois da vírgula. Então, eu precisaria trocar aqui, né? Se eu quero apresentar 2,5 na tela para float, e isso aqui não vai funcionar. Tá vendo? Tá ficando igual a 0. Por quê? Porque eu estou printando na tela um inteiro, certo? Mas se a gente vir aqui nos slides, deixa eu retornar, para a gente printar um float, né? O nome do float no nosso IDE é %f, certo? Então eu tenho que trocar lá por %f. Então se eu vir aqui no meu code blocks, né? Trocar por %f, ele vai funcionar. Então eu tenho 2,50000. Por padrão, o float printa até 6 casas depois da vírgula, certo? Depois eu vou ensinar vocês a tratar isso aí. É bem simples. Então vamos fazer uma multiplicação agora. Então, basta eu trocar aqui, né? Aqui estava uma barra. Eu vou trocar ela por asterisco. E aí eu tenho a minha multiplicação, né? Deixa eu somente trocar aqui. Então vai ficar uma divisão e o resultado vai ser uma multiplicação. Então, minha multiplicação aqui é 10, né? 5 vezes 2. E se eu trocar o meu 5 aqui por 10, eu vou ter como resultado 20. Então, beleza? E por último, né, o que faltou é a subtração. Isso. Que é nada mais nada menos do que o nosso menuzinho aqui, né? A menos B. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho 8, né? 10 menos 2 é 8. Posso trocar aqui para 10, por exemplo.
E aí eu vou ter 0 aqui, certo? Lembrando que ele está mostrando as casas decimais porque eu estou usando float. E o float sempre mostra 6 casas depois da vírgula. Se eu trocar aqui para int, voltar para int e trocar aqui, né? Porque eu não quero apresentar um float mais, eu quero apresentar um inteiro. Beleza? Subtração igual a 0, mas aí você vai falar, ah, tudo bem, mas aí entra no mesmo caso da idade, né? Eu tenho que ficar digitando a minha idade aqui? Não, a gente pode pedir, né, que o usuário entre com esses valores pelo teclado, certo? Então eu vou precisar de %d, aqui, e aí se eu entrar com os valores, né, 5 e 7, então 5 menos 7 dá menos 2. O que eu fiz aqui, certo? Eu estou pegando do teclado duas variáveis inteiras. Lembra que na idade a gente usava só uma, né? Então eu usava só 1%d, porque eu só queria a variável idade. Agora eu quero duas, né? Eu tenho a variável a e a variável b. A maneira de pegar elas no teclado é a mesma, as duas são variáveis inteiras. Então eu uso 2%d. E aí, primeiro eu falo, né, que primeiro eu quero pegar a minha variável a, então ela está ligada a esse primeiro %d. Depois eu quero pegar a minha variável b, então ela está ligada a esse %d. Então se eu rodar isso, né, vai entrar naquele mesmo caso, o meu cursor vai ficar parado aqui piscando, esperando que eu entre com alguma coisa. Então vou digitar 10 e 2, e aí ele faz a operação matemática que eu quero, né? Então vamos printar uma mensagenzinha na tela aqui, né? Porque o usuário ele é meio lerdo e ele não vai saber, né? O negócio está ali parado e ele não vai saber o que ele tem que fazer, né? Então vou printar aqui pedindo para ele entrar com dois valores. Então printf entre com dois números. E aí a gente vem aqui e ali. Agora ele fica aqui esperando eu entrar com os meus dois números, né? E faz a minha operação matemática. E eu posso simplesmente trocar aqui, né? Vou fazer só uma adição rapidão. Trocar aqui para mais e aqui para adição ou soma, né? E aí eu entro com os meus dois valores aqui. E aí beleza, ó. São igual a 20, certo? Então vamos voltar lá para os nossos slides, né? E aí ficou faltando eu explicar para vocês o que é o módulo, né? O que é a nossa porcentagem. A nossa porcentagem, ela pega o resto da nossa divisão, certo? Se você divide, por exemplo, 4 por 2, você tem um resultado que é 2 e você tem um resto 0. Então, se você divide, igual está aí no nosso exemplo, 17 por 5, você tem um resultado 3, certo? E você tem um resto 2. Então, só para dar um exemplo aqui de como que isso funciona, vamos deixar isso aqui, né? Pedindo para entrar com dois números, né? Para mim preencher minhas duas variáveis. Eu tenho aqui o scanf para pegar as minhas duas variáveis do teclado. Só que aqui em cima eu vou printar a divisão, certo? Então eu vou printar o a barra b. E logo embaixo eu vou printar o meu módulo, %d barra n a, e aí eu vou usar o % aqui, certo? Que é aqui no nosso slide, tá aqui, que é para a gente pegar o módulo, certo? Então, se eu rodar esse programinha aqui, ele vai ficar esperando eu entrar com dois valores, né? Então vamos entrar com os valores do exemplo, 17 e 5. Então o que aconteceu, né? O meu primeiro printf, opa, diminui demais aqui. Meu primeiro printf mostrou a divisão, certo? Quanto que é 17 dividido por 5? Então é 3. E o meu módulo mostrou qual que é o resto dessa divisão, né? Que seria qual que é o resto de 17 dividido por 5? É 2. Certo? Então se a gente fizer isso com dois números pares, então vamos supor 10 e 2, que dá 5, o resto 0. Vocês vão perceber que a minha divisão dá 5 e o meu módulo dá 0. Certo? E aí, por exemplo, 3 e 2, né, eu tenho 1 e módulo 1. Por que isso serve? Isso, né, basicamente,
assim, o mais básico que você vai conseguir fazer com isso é descobrir se o número é ímpar ou par, né? Então, um número que dividido por 2 tem resto 1 é ímpar, e um número dividido por 2 que tem resto 0 é par, certo? Então, isso é tipo o mais básico que a gente vai conseguir fazer usando esse módulo. Então, voltando aqui para os slides, né? Então, aqui agora vou apresentar para vocês, né, e explicar direitinho qual que é a estrutura completa do nosso programa, certo? Então, lá no topo do programa, a gente tem a biblioteca, certo? Um minutinho. Na parte mais de cima lá do nosso programinha, a gente tem a biblioteca, né? A gente usa a standard in out, que é para a gente poder usar scanf e printf, né, de uma maneira mais simples. Logo em seguida, a gente tem a nossa int main, é a nossa função principal, né, a função mais básica que a gente tem. Então, ela inicia com o int main, abre e fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Abre as chaves aqui em cima e fecha as chaves aqui embaixo, certo? Isso é importante porque, se eu voltar aqui no meu Code Blocks, vocês repararem, as minhas chaves estão aqui. A chave está aqui em cima e fechando aqui embaixo. O meu programa executa só o que está entre essas chaves, certo? Se vocês verem aqui, agora eu vou abrir ela aqui e estou fechando ela na mesma linha, certo? Então, tudo que eu escrevi que estava funcionando está fora das minhas chaves. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai apresentar um monte de erro, tá vendo? Não vai funcionar. Por quê? Porque não tem o que fazer aqui dentro. E isso aqui seria tipo lixo. Não tem o que fazer com isso aqui. O meu compilador não consegue interpretar isso aqui como sendo algo que deveria ser executado. Mas se eu tirar essas chaves daqui e passar ela aqui para baixo, então, se vocês repararem, agora está tudo entre as minhas duas chaves aqui, o programinha volta a funcionar bonitinho. Então, posso entrar aqui com os valores, ele volta a funcionar, certo? E o que é esse parênteses, né? E por que ele abre e fecha aqui? Isso é porque isso aqui é uma função, é a minha função main, é a minha função principal. À medida que vocês forem avançando no curso, vocês vão ver que vocês podem criar outras funções, tipo criar uma função chamada soma, que recebe algum valor aqui, certo? E aí essa função vai fazer alguma coisa dentro do seu programa. Só que isso não é interessante agora, tá? Senão eu vou estar passando a carroça no meio, na frente dos bois, mas é só para explicar por que aqui fica vazio. É porque isso aqui é essa função main. Então você não precisa passar argumento para main, certo? Por isso que aqui fica vazio. Então, aqui fica vazio, você tem as chaves e tudo que está aqui dentro da minha função main é o que vai ser executado. Então, se eu voltar aqui para os slides, tudo que está aqui dentro quer dizer que vai ser executado, né? Sempre de cima para baixo. Então, aqui eu vou ter as minhas variáveis, né? Meu int A, meu int B. Aqui eu vou ter o meu scanf, né? Que é nada mais do que a leitura pelo teclado. E logo em seguida, eu vou ter o printf, né? Que é a visualização na tela. Então, aqui a gente está fazendo a soma, né? A gente já fez esse exemplo. E aqui no meu Code Blocks tem uma coisa a mais, né? Eu tenho um return 0. O que significa esse return 0? Esse return 0 significa o fim do programa, certo? Chegou aqui no return 0, o programa terminou. Por que ele está aqui embaixo, né, e não está, por exemplo, aqui? Porque se eu coloco ele aqui para cima, para dar um exemplo, não sei se eu coloquei ele aqui, o que eu vou estar falando? Eu vou estar falando que o meu programa termina nesse ponto aqui, certo? Então, se eu rodar isso aqui ó, meu programa começou a executar, né? A gente não vê aqui, mas ele criou as minhas duas variáveis, A, B, e printou na tela, né? Entre com dois números. E ele está parado exatamente aqui na minha linha 9, esperando eu entrar com os meus dois números, certo? E o que tem logo ali em seguida? O return 0. Então, deixa eu entrar com os meus dois números aqui. E aí, o que aconteceu? Eu entrei com os meus dois números, o scanf pegou os meus dois números, salvou nas suas respectivas variáveis, e a próxima linha é return 0. Então ele encerrou o meu programa sem printar isso aqui, certo? Por isso que ele fica aqui no final. Deixa eu encerrar aqui para mostrar para vocês, né, novamente como que funciona. Então, estamos parados aqui, né? Ele criou minhas duas variáveis, printou na tela, entra com dois números, está parado aqui esperando eu entrar com os dois números.
Então eu entro com eles, ele printa isso aqui e encerra o programa, né? E só para fins didáticos, né? Esse return 0 no final do programa não é importante, certo? Se eu tirar ele aqui, o meu programa funciona normal, certo? Por quê? Porque se vocês repararem, deixa eu colocar aqui, ele vai printar, né? Isso aqui, vai printar isso aqui e acabou, não tem mais instrução, né? O meu programa não faz mais nada além disso, então ele pega e encerra o programa. Mas por didática, deixa eu fechar aqui, a gente usa ele e tem algumas aplicações nesse Return Zero né, em programação. À medida que vocês forem avançando, vocês vão ver que dá para usar ele de outra maneira. E ele está aqui porque a própria IDE, né, o próprio CodeBlocks inicia o nosso programinha com ele, né? Igual está aqui no nossa IDEzinha online, né? Ele já se abre o compilador, o return 0 está escrito aqui sozinho pra gente, certo? Então a gente deixa ele lá no finalzinho, bonitinho, não vai atrapalhar em nada. E ele fica ali paradinho. Então, beleza? Se isso aqui não tiver claro para vocês, né, vocês podem mandar a dúvida aí no chat. Os instrutores vão ajudar e qualquer dúvida que eles não conseguirem tirar para o chat, eu falo aqui com vocês. Então agora, né, a gente vai pôr a mão na massa. Então, para a gente pôr a mão na massa, a gente vai usar o URI. Vocês vão vir aqui no Google, ó. Tá dando para ver? Deixa eu só ver aqui. Acho que tá dando para ver. Aqui. Tá assim. Vamos pesquisar aqui por URI Online Judge. Deixa eu fechar isso aqui. Isso, então a gente vai entrar nesse primeiro link aqui, certo? E aí, se vocês já têm uma conta, vocês podem logar aí no URI bonitinho. Se não tem, vocês têm que criar, né? Lembrando que vocês podem logar aqui com Facebook, Google, o GitLab, GitHub, né? Com várias coisas, né? Até com a Twitch. Então, se vocês não têm conta, vocês vão vir aqui em registrar. Aí vocês colocam o nome de vocês, né? Eu vou fazer aqui, mas ontem eu já criei uma conta. Opa, eu não lembro o e-mail que eu coloquei. Vamos ver se pode ser isso aqui mesmo. Marca português, né? Senão o site vai ficar todo em inglês para vocês. O ano de graduação aqui pode deixar 2000. E a senha, se eu não estiver enganado, ela precisa de uma letra maiúscula e um caractere especial, tipo asterisco, ponto de exclamação, interrogação, arroba. Mas essa eu não estiver enganado, certo? Aí vocês vão marcar aqui, não são robô, e marcar aqui eu concordo com os termos. E logo em seguida, vocês fazem um login, né? Deixa eu tentar lembrar o meu login. Esse, é esse mesmo, esse que eu estou usando. E aí eu vou deixar nessa tela aqui, vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês logarem no URI, certo? Vou ficar acompanhando aí no chat para tirar qualquer dúvida. Então daqui uns 3 minutinhos eu volto para a gente continuar.
Então beleza, né? Estamos aqui de volta. Deixa eu voltar aqui nos meus slides. E aí vou pôr aqui, né? Estava aqui no Mão na Massa. Então, as atividades, né, que eu vou estar dando uma ajuda aqui para vocês. Vou ajudar em umas 3 ou 4 dessas aqui, certo? Então, né, deixa eu só conferir aqui que eu estou mostrando o Code Blocks. Então vamos vir aqui no URI, né? A gente vai vir aqui em problemas, iniciante. Aí a gente vai vir aqui em extremamente básico, né? Eu já fiz aqui, mas eu vou refazer a questão, certo? Então vamos ler junto aqui, né? O que é para fazer. Então leia 2 valores inteiros, né? E armazene-os nas variáveis A e B. E efetue a soma, né, de A e B, atribuindo o seu resultado na variável X. Então até aqui, né, até aqui a gente já fez. Só que ele está pedindo para fazer uma coisa nova, né? Ele está pedindo para atribuir o resultado na variável X. Então vamos continuar aqui, né? Imprima X, conforme o exemplo apresentado abaixo, que é aqui, né, o exemplo de saída. E não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado. E não esqueça de imprimir o fim da linha, né, que é o nosso /n, porque senão você vai receber um presentation erro. O que significa? O seu programa está 100% certo, exceto como você está apresentando ele na tela, né? Isso está errado. Então aqui a gente tem cá a entrada, né, 2 valores inteiros, e a mensagem que é para imprimir é um x, espacinho igual, e a nossa variável x, certo? Que nada mais é do que a soma de A e B. Então vamos fazer isso aqui, não, eu vou apagar o meu programa inteiro, vamos fazer por partes aqui. Então leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A, B. Então, primeiro eu tenho que criar as minhas variáveis, certo? E agora eu tenho que ler as minhas 2 variáveis no teclado. Beleza? Então tá feito aqui, né, a primeira parte que ele pediu para fazer aí. E aí, logo em seguida, ele falou para a gente efetuar a soma de AB, atribuindo o seu resultado na variável X. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tem que criar a nossa variável X, certo? Então, vou criar aqui, né? Junto com a minha variável A e B, eu vou criar o X. E o que o X vai ser, né? Ele vai ser a minha variável que recebe o X igual, né? O igual aqui, lembrando que ele recebe A mais B. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu dar um espaço aqui, né? Eu estou falando que o meu X recebe A mais B. E aí eu vou printar na tela. %D. O meu X, se vocês lembrarem, né? Se vocês se lembrarem, quando a gente printava a soma, eu estava printando aqui A mais B, certo? Eu não sei se vocês se lembram. Mas agora não tem necessidade de eu fazer isso aqui. Por quê? Porque eu já estou atribuindo a x, a minha variável inteira x, o valor de A mais B. Certo? E vocês vão ver que no final o resultado é o mesmo. Então se eu rodar esse programinha aqui, né, se não tiver digitado nada errado, beleza, ele vai ficar parado aqui esperando eu entrar com 2 valores. Então se eu entrar com 5 e 5, opa, tá aqui x igual a 10, certo? Então tem que pôr o /n aqui, né, que ele pede no exercício, não vai dar presentation erro. E eu acho que o programinha está certo. Então, 10 e 9, x igual a 19. E aí, se a gente olhar aqui no URI, aqui ele dá alguns exemplos, né? Se eu entrar com 10 e 9, ele tem que sair com x igual a 19. E aí eu posso usar isso aí, a gente chama isso aí de casos de teste, né? São alguns casos que a gente pode testar para ver se o nosso programa está saindo com o valor esperado. Então, se eu entrar aqui com menos 10 e 4, ele tem que sair menos 6. Então, tá certinho. Vamos testar o próximo ali, que é 15 menos 7. Vem aqui, 15 menos 7, entra 15 e com menos 7, ele dá aqui, né, x igual a 8, que está igual aqui, x igual a 8. Então, como que a gente faz agora para enviar o nosso programa para o URI, né? Primeiro a gente vai vir aqui no Code Blocks, copiar o nosso programa. Então, você seleciona tudo aqui, dá um Ctrl+C,
vem aqui no URI, vem aqui em enviar. Aí você vai mudar aqui, tá vendo? Por padrão, o URI fica C++17 aqui, né? Você tem que trocar para GCC 4.8.5, etc, certo? Você vai pegar o código que está aqui dentro, apagar ele, colar o códigozinho que você fez e clicar aqui embaixo em enviar no final da página, certo? Ele vai falar aqui, né? Sua submissão está na fila para ser julgada. Você vem aqui em submissões e aí ele está aqui, né? Esquece esses três de baixo aqui. Esses três de baixo é o de ontem. Então o que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá vendo? Ele está aparecendo aqui que eu tenho que o é. O que está acontecendo? Ele está na fila para ser executado e ver se está tudo certo com ele, né? A gente tem que dar uma atualizadinha na página aqui. E aí, beleza. Tá certo? Quer dizer que está tudo certo no meu programa, que ele passou bonitinho. Então, vamos fazer o... Qual que é o próximo da lista aqui? O 1002. Certo? Vou fazer o 1002 com vocês também. Esse foi bem simples. Então, vamos lá para o 1002. E aí, qualquer dúvida, vocês mandem aí no chat que eu volto no 1001, beleza? Qualquer coisa. Então, 1002 aqui, né? Ó, a fórmula para... Ó, começar aqui de cima. A área do círculo é o nome do exercício. A fórmula para calcular a área, né, de uma circunferência é a área igual a π vezes raio quadrado. Isso aqui parece um N, mas ele não é um N não. Isso aqui é o π, certo? Considerando para esse problema, né, que o meu π vale 3,1415, certo? Então, efetue o cálculo da área, né, elevando o valor de raio ao quadrado e multiplicando por n, certo? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Vamos apagar o nosso programa aqui. Então, se a gente ler aqui embaixo, ó, continuar lendo, a entrada contém um valor de ponto flutuante de dupla precisão. O que que isso significa? Se a gente voltar aqui nos nossos slides, lá no início, né, nos meus tipos de dados, só um segundo, isso. Nos meus tipos de dados, então eu tenho aqui meu float e eu tenho o meu double, né? O meu double nada mais é do que o meu ponto flutuante de dupla precisão. Por que que ele está pedindo isso, né? Porque ele quer trabalhar com várias casas decimais, certo? Casas decimais que o float não suportaria. Então a gente vai vir cá, né? No nosso code blocks. E vamos declarar aqui, agora ao invés de usar um inteiro, né? Que era o que a gente estava usando, a gente vai usar um double. Mais um aqui. Se vocês digitarem alguma coisa errada, ele não fica azulzinho, certo? Se eu arrumar 2U aqui, ele não reconhece isso como uma função, a funçãozinha double. Ele é um double com 2U's, certo? Então, se a gente voltar aqui no exercício, né, eu tenho a área, o π e o raio. Então, vamos declarar aqui a área. O meu π, né, eu não tenho o símbolo π aqui no meu teclado, eu vou chamar ele de πi mesmo, de π, e o raio. Certo? E aí ele fala uma coisa aqui, ó, que o meu π é igual a 3.14159. Então o meu π vai ser igual a 3.14159. E aí você vai me perguntar, Fernando, é ponto ou vírgula, né? Porque a gente costuma usar aí na escola vírgula. Não, programação, vírgula não é reconhecido como casa decimal, certo? Se a gente usar vírgula, ele não vai funcionar não, ele vai até funcionar, certo? Mas ele vai pegar só o 3 aqui, o meu π vai valer 3. Em programação a gente usa ponto. Quando a gente fazer as contas, vocês vão ver que ele vai printar e vai separar as casas decimais do inteiro aqui com ponto, certo? Então o que ele quer ler do teclado, né? Na entrada contém um valor de ponto flutuante, né, de dupla precisão, que no caso é a minha variável raio, certo? Então a gente tem que ler do teclado a minha variável raio. E aí eu uso qual porcento. A gente tem que vir aqui nos slides e procurar, né, qual que é o porcento do double, né, qual que é o tipo do double no scanf. É o porcento LF, certo? Então, porcento LF, qual que é a variável que a gente quer pegar do teclado? Opa, raio, certo? E aí agora a gente calcula a área, certo? A minha variável área aqui. Então a área nada mais é... Deixa eu voltar aqui no exercício, né? A área nada mais é do que π vezes raio ao quadrado. E o que é raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado é raio vezes raio. Então, a minha variável área vai receber o meu π,
que já está declarado aqui, né? O meu pi vale 3.14159, vezes o meu raio que eu acabei de pegar do teclado, né? Mas 2 vezes, que é raio ao quadrado. Beleza? E agora a gente só precisa printar essa variável. Vamos só conferir como que ele quer que printa aqui, né? Aqui, ó, apresentar a mensagem A igual, seguido pelo valor da variável área, conforme o exemplo abaixo. E aqui ele falou uma coisa interessante, né? Com 4 casas decimais após o ponto decimal, certo? Então, vamos copiar aqui. Não. Opa, eu tô falando e não mostrei a tela, né? Desculpa, deixa eu começar aqui lá para trás. Eu acho que eu parei aqui, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Desculpa, peço desculpa. Eu declarei o meu pi, né? Então, o meu pi vale 3.1415. Já foi. Então, já foi, já. Peraí, só um segundo. Code Blocks, beleza. Então, eu tinha parado aqui, né? Eu peço desculpa que eu estava parado lá nos slides explicando como que o negócio funciona aqui. Então, tá aqui, né, o meu pi, que foi declarado aqui no exercício, que é 3.14159, e agora eu tenho que ler o meu raio, né? A entrada contém um valor de ponto flutuante dupla precisão, que no caso é a minha variável raio. Então, deixa eu mostrar aqui, scanf, LF, % LF, né, como eu mostrei nos slides aí, que estava parado enquanto eu fazia a explicação, e passar a minha variável raio aqui, né, dizendo que a leitura LF do meu teclado, né, a leitura double do teclado, vai ser armazenada em raio, certo? E agora a gente já pode calcular a nossa área, né, e o que é a área de uma circunferência, né, é o π vezes o raio ao quadrado. Então é o π vezes o raio. Só que é o raio ao quadrado, né? O raio 2 vezes. Então, raio vezes raio, certo? Para a gente não entrar ainda na biblioteca math.h. E agora a gente printa isso na tela. E aí a gente tem que se atentar a como que ele quer que seja printado na tela. Estou vendo aqui exemplo de saída. Então, apresentar a mensagem, né? A igual. Então, deixa eu pegar aqui. Copiado aqui mesmo. A igual. A minha variável, né? LF. E área. E aí eu estou esquecendo uma coisa aqui, né, que é o meu /n, certo? Mas se a gente continuar a leitura do exercício aqui, ele vai printar, ele pede que você printe apenas 4 casas, né, após o ponto decimal. Se vocês repararem aqui nos exemplos, ele só vai até a 4ª casa decimal, né? Eu ainda não vou tratar isso, eu vou continuar o exercício do jeito que está aqui. Então, se eu rodar o meu programinha aqui, se nada estiver errado, eu vou vir aqui e usar um desses exemplos, né? Eu quero entrar com raio 2. Então, se vocês repararem, aqui eu estou printando 6 casas decimais, certo? Mas no exercício pede só 4. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui. Então, aqui onde está, né, o tipo da minha variável, no meu printf, eu rumo um ponto 4. O que que significa? Está dizendo que eu quero que printe só 4 casas após o meu ponto decimal, certo? E aí, se a gente rodar esse programa aqui e usar o 2 como exemplo de novo, vocês podem ver que, pular aqui para o exercício, que está igual, certo? 12.5664. E aí a gente pode fazer os outros exemplos aqui. Então, se eu vir aqui, né, o próximo exemplo é o 100.64. Então, o resultado, né, vocês podem ver está igual. E aí a gente pode fazer o último. Clicar aqui. Então, 150. Então, não, como aqui são 2 zeros, certo? Não faz diferença se eu digitá-los ou não, certo? Não vou digitar para vocês verem que realmente não faz diferença, certo? Então, 70.685.7750. E aí a gente já pode enviar ele, né? Não sei se vocês lembram, mas você copia seu programa inteiro aqui. Vem aqui em enviar.
troca aqui para C, certo? Tá C++. Então, deletei tudo que estava escrito aqui, né? Colei o meu código. Clique em enviar e posso vir aqui em submissões, certo? Então ele vai estar aqui, né? Ele está em QE, né? Ele está na fila para ser executado e ver se está tudo certo. Mas eu só tenho que atualizar a página e beleza, ele está accepted. E aí só fazer esse mesmo exemplo, eu vou fazer ele aqui nesse compilador, certo? Eu vou só copiar o meu programa para cá. Então copiei o meu programa para cá, a gente pode dar um run. E aí esperar, aqui embaixo ele está esperando que eu entre com algum valor, né? Eu vou entrar com 150, então como vocês podem ver aqui deu o mesmo resultado do exercício, só para mostrar que realmente funciona, beleza? Aqui 70.685, né? E aqui deu certinho. Então vou deixar parado aqui na minha tela, né, do meu CodeBlocks, mostrando o exercício aqui completo para vocês. E vou dar um tempinho para vocês fazerem ele e enviarem, beleza? Então, beleza, a Maria Eduarda pediu, né, para resolver os exercícios de média 1 e média 1 e média 2, beleza? Então, eu vou resolver eles aqui para você, Maria Eduarda. Então, deixa eu apagar aqui, né, o que eu fiz. Se alguém não tiver feito, depois vocês me falam que eu volto ele para cá para vocês. Até salvo ele aqui no bloco de notas, só para ficar... Aí, beleza. Então, deixa eu apagar aqui, né? E vamos fazer o primeiro aqui, o média 1, né? Então, leia dois valores de ponto flutuante, né, de dupla precisão. Então, a gente vai ter que usar o double, certo? AB, que corresponde a duas notas de um aluno, certo? E a seguir, calcular a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. A soma dos pesos, portanto, é 11. Assuma que cada nota pode ir de 0 a 10. Aí me bugou um pouquinho esse negócio de peso, né? Mas nós vamos resolver aqui. Então, primeiro eu vou declarar minhas duas variáveis, né? Nota 1 e nota 2, que é o que ele pede. E logo em seguida, calcule e imprima a variável média. Então, ele pede para a gente armazenar a nossa variável numa variável chamada média. Armazenar a nossa média em uma variável chamada média, certo? Então, vou criar aqui, né, a minha média e vou ler do teclado as minhas duas variáveis double.
%LF, aí eu passo primeiro a nota 1, depois a nota 2, certo? E aí, o que vai ser a minha média? A minha média, né, a minha variável média, vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2, né, que seria a nossa média simples que a gente calcula. Eu recebo duas notas, somo as duas e divido por 2. E agora eu tenho que printar a minha variável média na tela, né? Vamos ver como que ele quer que printa. Então ele quer que printa desse jeito aqui. Vou copiar tudo. Vou apagar aqui o meu número, né? Porque eu preciso passar a minha variável double. Então aqui vou passar média. Beleza? E aqui ele falou aqui no finalzinho, ó, para não esquecer de imprimir o fim de linha, né? Que é o nosso barra N. Então o nosso barra N aqui. Então a gente roda o nosso programinha, né? Vamos ali testar o caso de teste que eles dão pra gente. Tá, aqui seria 5 e 7.1. 5 e 7.1. Opa, fiz alguma coisa errada. Que eu fiz errado. Ele não quer printar o meu printf. Ah tá, é porque aqui ó, eu tô esquecendo, né, de pegar o meu nota 2 aqui, certo? Tá vendo como eu esqueci? Quando ele não dá conta de resolver a minha média aqui, porque eu esqueci do meu e-comercial. Então ele não estava armazenando esse segundo dado em lugar nenhum e só encerrava o meu programa. Então agora ele vai funcionar. 5 e 7.1. Então eu tenho uma média 6.05, né? Então tem alguma coisa errada no meu programa. Deixa eu testar um negócio aqui. Meu code block está com algum bug que eu não aceito isso aqui. 5,2 daria média 3,5, né? Deixa eu só eu tratar. Ele quer que apresenta 5 casas, né? Depois da vírgula. Então tem que pôr o ponto 5 aqui. Vamos fazer aqui o teste. Seria 7.1, 6.05. Tem algum erro no meu programa? Que ele está dando menos do que o que devia. Só um segundinho que eu vou tentar consertar aqui e já volto. Tava mutado, né? Desculpa. Eu tinha ignorado aqui. Tava mutado isso, desculpa. Esse exercício é de média ponderada, certo?
O meu A tem peso e o meu B tem peso. Então eu tenho que calcular os pesos dele antes, né, para depois fazer a média. Então primeiro você tem que calcular os pesos, né, e depois você tem que fazer a média, e aí você não vai dividir por 2, né, porque tem que ser por 11, porque é média ponderada. Então, o que eu estou fazendo aqui, certo? Eu estou lendo a minha nota 1 e lendo a minha nota 2. E aí eu vou atualizar a minha variável nota 1. Eu vou falar aqui agora, a minha variável nota 1 recebe nota 1 vezes 3,5, certo? Então o que tem em nota 1, se aqui em nota 1 tem 10, por exemplo, se o meu nota 1 é igual a 10 aqui, deixa eu fazer isso aqui no outro lugar, porque senão vocês vão achar que eu estou escrevendo coisa ali à toa. Então se o meu nota 1 aqui, se eu entrei com o valor no teclado e o meu nota 1 recebeu 10, após essa linha aqui, o meu nota 1 vai ser igual a 10 vezes 3,5, que dá 35. Né? Então, o meu nota 1 vai valer, né, 35, certo? Eu só estou atualizando o valor aqui, aproveitando da minha variável nota 1. E aí eu posso fazer isso aqui, né, para o meu nota 2 também, que tem peso 7,5. Então, o meu nota 2 vai ser igual ao meu nota 2 vezes 7,5, certo? E aí eu já posso, né, buscar aqui de baixo o resto do meu programa. Só que ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 11, certo? Porque é o valor dos meus pesos somados. Beleza? E aí agora eu acho que vai ficar bonitinho, né? Que vai dar certinho. Então se eu vir aqui no URI, né, e usar esse exemplo aqui, 5 e 7,1, aí beleza, eu estava fazendo média simples e é uma média ponderada, certo? Então, vou fazer o próximo caso teste ali, que é o 0 e o 7,1, certo? Então, vou ficar com 0 e 7,1, e a minha média tem que dar, tá aqui, 4,84091, certo? Vou fazer o último caso teste aqui, né, que é com 10 e 10. Que é com 10 e 10. E aí a média tem que dar 10, né, com 5 casas decimais, que foi pedido no exercício aqui, né? 5 casas após o ponto decimal. Beleza? Aí a gente já pode enviar ele. Lembrando, né? Marque C aqui, apague tudo, cole o seu código, envia. Vem aqui em submissões, aguarda um pouquinho, alguns segundinhos, né? Para o URI rodar o seu programa e atualizar a página. Aí, beleza. Então, accepted, né? Deu certinho. Então, vou voltar aqui para os problemas, né? Eu vou deixar aqui na tela só um ou 2 minutinhos, só para vocês verem como é que faz. E aí eu já venho.
Então, voltando aqui, né, acho que já deu tempo de vocês copiar aí, né, vocês estão pedindo para fazer o 1006, né, que é o média 2. Então, ele também é de média ponderada, certo? Só que agora a gente vai ler 3 valores. Então, vamos só nos atentar aqui, né, o arquivo de entrada contém 3 valores com uma casa decimal, beleza, de dupla precisão. Então, a gente vai ter que usar o double. Então, ele quer que a gente salva, né, a nossa média numa variável chamada média, só que agora ele quer que printa apenas um ponto decimal, certo? Após a vírgula. Então, começar do zero. Ah, galera, só uma coisa, eu fico dando espaço. Né? Se vocês repararem, meu programa tem esses espaços aqui, certo? Entre uma linha e outra. Não tem problema se... Deixa eu... Se o programa de vocês estiver assim, sem nenhum espacinho, tá? É porque eu prefiro dar um espaço de uma linha para outra, porque eu acho que fica melhor para visualizar. Vocês podem escrever tudo juntinho assim, que o programa funciona normal. Beleza? Então, vamos começar aqui, né? Leia três valores, né? No caso, variáveis A, B e C. Então, agora ele já deixou de mexer com nota, né? Vamos usar as variáveis que ele quer. Então, double A, B, C, beleza? E aí, né, eu já sei que ele vai pedir para eu guardar a minha média numa variável double chamada média. Então, eu já vou criar ela aqui, certo? Então, beleza, né? A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A, desculpa, né, eu falei que ele não queria nota, né, mas acabou que ele está usando nota de aluno, mas vamos deixar a ABC mesmo. Então, a minha nota A tem peso 2, a minha nota B tem peso 3 e a nota C tem peso 5, certo? E considerar que cada nota pode ir de 0 até 10, sempre com a casa decimal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar do teclado as nossas 3 notas, certo? Então, a gente vai precisar de, assim como para pegar 2 notas ou para pegar 2 variáveis, a gente precisa de 2% LF, aqui a gente vai precisar de 3, certo? Porque a gente espera receber, né, do usuário 3 variáveis, 3 valores. Então, aqui só passar, né, cada um, beleza? E aí agora a gente tem que colocar nossos pesos, certo? Então, a minha nota A tem peso 2. Então, tem a minha variável A, né, vai receber A vezes 2. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? É a mesma coisa que eu estava fazendo no exemplo passado. Então, vamos supor que eu entrei com o teclado com o meu A vale 10, certo? Então, eu só estou falando que o meu A agora vai receber 10 vezes 2. Então, ele vai ser 20. Esqueci o A aqui. Certo? Então, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? Novamente, eu estou atualizando o meu valor de A com essa operação matemática aqui, certo? Mas quanto vale esse A aqui? Vale o que eu entrei no teclado. Então, se eu tiver entrado com 10, igual aqui no exemplo, então eu vou falar que o meu A passa a valer 10 vezes 2. Então, o meu A vai valer 2, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa, né, com o B, só que o meu B tem peso 3, certo? Então, ao invés de multiplicar por 2, vou multiplicar por 3. E o meu C tem peso 5. Então, a mesma coisa. Só que ao invés de multiplicar por 3, vou multiplicar por 5. Então, aqui eu coloquei os pesos, né, das minhas notas. E agora? Agora eu posso calcular a minha média, certo? Então, a minha média vai receber, né? Só reforçando, esse igual aqui não é igual. Em programação, esse igual aqui significa recebe. Mais para frente vocês vão ver, né, como que é o igual em programação. Então, ele recebe A mais B mais C, dividido por quanto? Né? Dividido pela soma dos meus pesos, né? Então, dá 10. Só uma coisa, por que eu estou usando parênteses, né? Em programação, as regras de matemática valem, certo? Então, primeiro resolvo o que está entre parênteses, depois o que está fora. Se eu fizer assim, ele vai dividir o meu C aqui por 10. Deixa eu dar um espaço aqui. Primeiro ele vai dividir o meu C por 10, depois ele vai somar com A e B, certo? Então, por isso que a gente usa parênteses. Vale a mesma coisa da escola.
a gente aprende na escola, mas aqui a gente não tem colchete, certo? A gente tem que usar, se a gente quiser usar mais parênteses, então você tem que usar, se a gente quiser usar colchete, desculpa, você tem que colocar mais parênteses, certo? Por último agora, né, eu tenho que printar a minha média. Como que ele quer que eu printo? Desse jeito aqui, com apenas uma casa após o ponto decimal. Então, vou apagar isso aqui, passar, né, a minha média aqui, com apenas uma casa, não posso esquecer do barra N, e passar a média, certo? Então, se eu não tiver errado nada no meu programa, deixa eu só dar uma... Então, voltar, aí o programa está inteiro na tela, deixa eu só tirar uns espacinhos aqui para ficar maior, o programa ficar inteiro na tela. Então, beleza. Então, se eu rodar, né, aí não tem nenhum erro. Agora eu venho aqui e olho os casos teste, né, 5, 6 e 7. Então, 5.0, 6.0, 7.0 e a minha média aqui, né, 6.3. Então, para o meu primeiro caso aqui funcionou. Certo? Vamos rodar para os outros casos. Aumentar aqui. Então, 5, 10 e 10. 5.0, 10.0 e 10.0. Lembrando, né, que se eu não coloco esse ponto zero, não faz diferença, certo? Porque ponto zero não vale nada. Então, se eu usar assim, ele funciona, certo? Minha média deu 9. E agora o último caso ali, que é 10, 10 e 5. Então, deixa eu diminuir aqui. Beleza. Então, 10, 10 e 5. Então, a minha média é 7,5. Então, nosso programa está funcionando bonitinho. Então, eu copiei ele inteiro. Venho aqui, né, enviar. Troco aqui para C. Colo tudo. Envio. Submissões. Aguardo um pouquinho, né, uns 10 segundinhos para poder atualizar a página. O vídeo está meio lento. Aí, agora passou, certo? Tá accepted. Aí, alguém pediu para eu fazer o 1009, certo? O 1009 tem um problema, porque ele pede aqui, ó, para a gente entrar com o nome. E já já eu coloco outro programa na tela ali, deixa eu só explicar o que eu quero que vocês façam com esse programa e eu vou ajudar vocês. O C, ele não, isso aqui, para a gente pegar um nome, a gente usa string. A gente usa isso aqui, ó, string. Em outras linguagens de programação, certo? Tipo C++, Python. Só que o C, ele não tem string. Ele tem char. E o char, ele pega letra por letra. Então, ao invés dele pegar o João inteiro, você vai ter que ter 4 variáveis char, cada um para uma letra. Entendeu? E aí, é difícil fazer isso em C com vocês no nível que a gente está. Sabe, na aula de introdução é complicado mostrar esse exercício para vocês. O que eu sugiro que vocês façam nesse exercício? Eu vou fazer daqui a pouco. Ignora esse nome, tá? Ele não vai funcionar no URI. Faz o exercício só com os seus dois suas duas variáveis aqui, né? Que são floats, eu acho. Não, são dois double. E compara esse resultado aqui, certo? Só com os seus duas variáveis double e o resultado. Não vai dar para você enviar no URI, porque como você não está pegando o nome, o URI vai dar como se estivesse errado, tá? Vai dar como wrong answer, significa que está errado. Mas dá para vocês testarem com os 3 casos teste aqui e ver se o programa de vocês, pelo menos, faz essa conta certa, certo? Vou dar um tempinho aqui para vocês darem uma lida nesse programa, ver se entenderem e mandar qualquer dúvida aí no chat, beleza?
Rafaela, você está pedindo para eu fazer uma i9, certo? Deixa eu te falar. Eu sugiro que você pula. Deixa só eu conferir aqui. A 1008 dá para você fazer, certo? Porque você não precisa entrar, 2 números inteiros, um número com 2 casas decimais. Certo, essa aqui dá para você fazer. E a 1009, eu sugiro que você não faça ela agora, porque você precisa de string. Como eu expliquei aqui, você precisa de um string para entrar com o nome, certo? E no C a gente só tem char. E você só vai aprender a mexer com char nas aulas para frente. Então eu sugiro que você pule a 1009 e faça, esquece a 1009 e faça dela para frente. Faz até a 1008 e depois pula a 1009, né? Porque você precisa mexer com string. Só ver se eu estou falando. Tô. E depois faz as próximas, tipo cálculo simples. Que aí você não precisa entrar com nenhum nome, nenhuma letra. Apenas números, entendeu? Então tem aqui o cálculo da esfera. Faço um programa, né, que mostra o volume da esfera. É parecido, né, com a que eu fiz da área de uma circunferência, né, só que agora você precisa calcular o volume da esfera. E por aí vai, né? Você tem aqui a área, né? A área de que é esse, dupla precisão. Então você tem que calcular a área do triângulo, a área de um círculo, trapézio, quadrado e retângulo. Beleza? Com os valores que você entra. Mas isso aqui é interessante. E por aí vai. Mas pula meu i9 por enquanto, tá? Porque tem que entrar com string. E não é nessa aula que a gente ensina string para vocês. E aí então eu vou acabar passando, né, a carroça na frente dos bois. Voltando aqui, né, a Maria Eduarda está com dúvida na sintaxe do printf. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, daqui a pouco eu volto. Melhor, deixa eu ir lá nos slides. Então, deixa eu vir cá. Aqui, ó. O que é o meu comando, né, printf? Ele recebe, né, que é para ser visualizado na tela e mostra na tela, né, do computador o que eu passei para ele para ser mostrado. Então, qual que é, né, a estrutura, a nossa sintaxe do printf? É o printf, parêntese, aspas, né? Aqui, dentro da aspas, eu vou digitar o que eu quero que seja mostrado, certo? Então, deixa eu voltar aqui no Code Blocks. Então, vamos supor, vamos Ctrl Z e salvar meu programa aqui, só para não perder. Então, vamos supor que o mais básico do printf, né? Voltou aí, Gabriel? Espera só uns 10 segundinhos para o Gabriel acompanhar a live para ver se voltou. Tô falando sem som, né? Eu tô mostrando as coisas aí na tela, tô falando sem som, peço desculpa. Como que é a estrutura do printf? Vamos voltar do zero. Desculpa
que eu tenho que ficar mutando e desmutando o negócio aqui. Às vezes eu esqueço que eu mutei. Então, o printf tem a seguinte estrutura: printf, o parênteses e as aspas, certo? O que tiver dentro das aspas aqui é o que vai ser escrito na tela para o usuário. E eu posso passar variáveis pelo meu printf, certo? Então aqui, usando a anotação, né, dos dados, eu posso passar a variável. E a anotação, só para mostrar, ela está aqui. Essas aqui são as minhas notações, né? Para o inteiro é o %d e os que a gente usou até agora, né? Foi o inteiro e o double. O double é o %lf, certo? Então vamos vir aqui no Code Blocks que eu vou te mostrar. Então qual que é a coisa mais simples que eu posso fazer com o printf? É printar alguma coisa na tela, né? Eu vou printar meu nome. Fernando Henrique da Cruz, o -n que é para pular uma linha, né? Após o meu nome aqui. E aí se eu rodar isso aqui, beleza. Isso é a coisa mais simples que eu posso fazer com o printf. Printar qualquer coisa que eu queira printar na tela. Então, sei lá, bater a cabeça no teclado aqui. E aí eu vou printar isso aqui na tela, beleza? E o que mais eu posso fazer, né? Então eu vou voltar ao meu programa aqui que eu tinha feito. Eu posso printar bem o que me interessa, né? Então eu quero printar essa média. Quero printar somente a média, certo? Então eu vou apagar tudo aqui. Eu quero que apareça somente o valor da média, certo? A minha média calculada. Então 10, 20, 30. Então, tá vendo aqui? Esses três de cima são os valores que eu entrei. Aqui é somente a minha média que foi calculada usando os três valores acima, certo? Mas assim fica feio, né? Só tem um valor ali, eu não sei o que significa. Então, posso vir cá e escrever aqui dentro, certo? Então, se eu rodar, né, eu vou usar o mesmo exemplo. Beleza? Eu printei média igual ao valor. Então, como que funciona, né? Eu tenho um printf, vou apagar aqui. Printf. Então, a minha estrutura básica dele é essa, certo? Printf, parênteses e aspas. Então, aqui dentro eu escrevo o que eu quero que seja apresentado. Então, certo. Então, aqui eu tenho a palavra média que eu quero apresentar e eu quero apresentar a minha variável média, certo? Então, isso aqui, essa anotaçãozinha aqui, %f, é referente à minha variável média, né? Que ela é um double. Então, eu quero printar ela com uma casa decimal, certo? Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai printar com uma casa decimal arbitrária do programa. Então, eu vou até deixar assim para você ver. E aí, com a vírgula, eu encerro o que é para aparecer na tela até aqui e passo a variável que eu quero que seja substituída aqui, certo? Esse %f é para ser substituído pela minha variável média. Então, se eu rodar o programa aqui, né, se eu não tiver feito nada errado, beleza? Então, se você reparar aqui, ele está printando 6 casas decimais. Mas como o exercício pede para ser só uma, eu rumo aqui um ponto 1. Significa que é para printar uma casa após a casa decimal, certo? Ou duas casas, a gente fez um exercício que tinha que printar 5 casas, beleza? Então, se eu rodar aqui, né, que é o que pediu no exercício, aí funciona, certo? Aí eu só esqueci o /n aqui, né, que sempre é pedido em todos os exercícios. Então, é assim que funciona, né, a sintaxe do printf. Espero que você tenha entendido aí. Então, galera, eu estou voltando aqui, né? Eu acho que eu já tirei aí algumas dúvidas de vocês. Eu vou botar até aqui. E só para deixar claro aí, né? Essa live ela fica gravada, certo? Se você entrar nesse link novamente, a live fica aqui gravada para vocês. Então, vocês podem reassistir, colocar ela no aonde vocês quiserem ir, né? Em qualquer resolução do exercício. Eu sei que é um pouco chato de achar, porque tem
2 horas de live, mas é simples, tá? E aí o Heitor já disponibilizou o número do WhatsApp dele para vocês tirarem eventuais dúvidas, certo? Tem grupos, né, do Uberhub, onde vocês podem enviar suas dúvidas lá também. E eu queria só reforçar, né, a gente tem uma aula agora, 7 horas, é uma aula sobre estruturas de condição. É a próxima aula depois dessa aqui, né? Essa aqui é a aula 1, a aula 2 é a estrutura de condição. É agora 7 horas, a gente já divulgou, né, nos grupos aí do B-Hub. E amanhã, às 9 da manhã, tem as aulas normais, né, que vocês estavam fazendo presencial, agora é online. Mas então a gente vai estar divulgando também os links, né, das lives aí nos grupos do B-Hub. Então amanhã tem aquela aulinha, né, ela só não é mais 8h30. Se não estiver enganado, ela é de 9 a meio-dia. Mas aí a gente vai estar aí dando aulas para vocês, tá bom? Então eu acho que amanhã, só para falar, né, tem uma aula, elas são simultâneas, né, uma sobre estruturas de condição também e uma sobre laços de repetições, beleza? Eu agradeço aí, uma boa noite para todo mundo, para quem ficou comigo aí até agora. E agradecer também, né, ao Heitor e ao Gabriel que deram suporte aí no chat. E é isso, muito obrigado.